Hoje eu vou tentar gravar de novo, vou ver se dá certo. Porque da outra vez não consegui gravar. Ver se hoje a gente consegue gravar para depois disponibilizar no, no estudo lá do Batuíra. A gente vai falar sobre continuação da aula passada, que a gente falou sobre reunião mediúnica, os nossos amigos desencarnados. Oi, Wellington, boa noite. E a gente vai para os encarnados nessa reunião, né? A formação de como funciona uma reunião mediúnica. Vocês estão me ouvindo bem? O som está saindo direitinho? Vocês me dão um retorno? Porque. Perfeitamente, Tá, perfeitamente, Francisco. pronto. Isso é bom, porque tem hora que o som não sai muito efetivo aqui, aí eu fico na dúvida. Vamos fazer a nossa prece? Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome e pedir a Ele que nos permita aproveitar a noite de hoje, nos permita estudarmos, nos prepararmos melhor para o nosso dia a dia. Que a tua luz, Senhor, e a tua bondade envolva todos aqueles que farão, Senhor, parte do trabalho da noite de hoje. Muito obrigado, que assim seja. Bom, vamos lá? Então o programa é esse aqui. Nós estamos na aula 4. Se você assistiu a aula de sábado, você vai ver que a aula de sábado está mais adiantada do que essa aula. Então, essa aula no meu no meu YouTube ela já está bem mais adiantada, né? A gente já está, acho que pela aula, a gente já está inclusive no módulo 2. Aqui a gente ainda está no módulo 1. Então a vantagem é que você pode assistir depois a outra aula também e fazer um comparativo. Porque aqui a gente pode fazer uma coisa mais bate-papo, né? Na outra fica um pouco mais difícil da gente ter esse diálogo, né? Que aqui a gente consegue ter por causa do Meet. Deixa eu ver agora. Vamos lá. Vamos começar. Então, aqui, logicamente, né, nós vamos falar aqui de uma reunião mediúnica, mas nós vamos nos concentrar na reunião mediúnica de uma casa espírita. É evidentemente que nós não vamos falar de uma reunião mediúnica que esteja acontecendo em uma outra instituição. Então, basicamente, né, o grupo mediúnico no plano físico é comumente formado pelas seguintes pessoas: um dirigente, os médiums, né, um esclarecedor ou esclarecedores. Aí você tem a equipe de apoio, que pode ser passista, podem ser o pessoal que ajuda nas irradiações, nas preces. E também há a possibilidade de você ter ali visitas de fora, encarnados que não façam parte diretamente do grupo e que possam vir a frequentar a reunião. É uma possibilidade que a gente vai analisar mais na frente. Então, lembrando, antes de mais nada, que a reunião mediúnica na casa espírita ela se caracteriza principalmente por ter uma característica séria, né? Não é uma brincadeira, não é para matar a curiosidade de ninguém. O objetivo da reunião mediúnica é de estudo, de aprimoramento, de socorro a quem necessita, tanto encarnado quanto desencarnado, porque aí você pode trabalhar os dois planos. É ao mesmo tempo também uma oportunidade de você fazer uma autoavaliação daquilo que você estuda e você vai verificar. Então, lembrando, aqui a gente vai fazer uma análise da reunião mediúnica quanto caso espírita. Porque a gente sabe que, dependendo do ponto de vista dos próprios trabalhadores, você não vai ter duas reuniões mediúnicas absolutamente iguais. Os métodos
Algumas formas de trabalhar, de encarar o trabalho, como ele é feito, vai variar de casa para casa, sem que você perca a essência do trabalho. Mas além disso, no nosso Brasil, nós temos inúmeras instituições que são espiritualistas, estudam o espiritismo, algumas se consideram espíritas, mas necessariamente elas não seguem as diretrizes da doutrina espírita. Ou elas mesclam uma parte do que está dentro do espiritismo com outros conceitos, outras ideias relacionadas à sua própria crença. Então a gente tem que estar ligado para não misturar Lé com Cré, né? Com todo respeito, lógico, Rapaz, agora deu uma coceira no olho, um momento aqui. Ai. Fala aí, Edivânia. Boa noite, tudo bom? Oi, minha Olá, luz. gente. Boa noite. Realmente, né, Boa Francisco, noite. a gente vai aprendendo, né? Boa noite, Edileus Eduardo. Boa noite, boa noite. A gente vai aprendendo, né? E aos pouquinhos vai ampliando o conhecimento. Por exemplo, quando você falou aí, né? Na reunião mediúnica espírita, né? Certamente em outras linhas, né? É diferente, né? É Uhum. diferente. Olá, olá, boa noite, Delvânia. Vamos chegando, vamos chegando. Quanto mais, Essa melhor. é minha irmã, Francisca, Ah, é é? minha irmã, que tá com o nome de Pedro, tá no telefone do esposo. É porque aí eu fico vendido, né? Fica Pedro, né? É. Pedro, mas aí Delvânia, minha irmã. São Paulo. Uhum, porque aí eu vejo só o nome. Aí de vez em quando a pessoa faz uma pergunta, aí tá lá, Casas Bahia. Aí tá Pedro. É, aí eu digo, né, tá, posso fazer nada, ou Casas Bahia. Eu falo. Então, aí, assim, cada linha, né, tem uma forma, com certeza, de fazer sua reunião diferente, né? Por exemplo, no Vale do Amanhecer, eu não sei como funciona, porque eu não compreendo, não sei. Mas qualquer pessoa chega lá e já tem acesso direto a uma consulta mediúnica direto com o médium, entendeu? Quer dizer, já é diferente, né? Já é uma forma diferente. Não é reunião mediúnica, mas o contato, né? Qualquer pessoa tem acesso ao médium. Ó, É diferente. para você ter uma noção, as reuniões mediúnicas, até então você tem as reuniões que eram orientadas por Kardec, né, que eram principalmente reuniões de pesquisa. Mas você não tinha, digamos assim, um proceder, uma organização, como fazer. Acho que as primeiras observações disso aí você vai ter no livro de André Luiz, que é Desobsessão. Nesse livro de André Luiz você tem mais ou menos um roteiro básico de como você direcionar a reunião. Acho que é uma das primeiras tentativas de fazer isso por parte da espiritualidade, e até hoje a gente meio que usa basicamente essa forma de pensar. Lembrando, gente, a qualquer momento você pode pedir para falar, falando direto, Chico, olha, dá licença, ou você pode clicar aí, levantar a mãozinha e eu vou passar a palavra para vocês, tá? Então, basicamente, na reunião mediúnica nós temos dirigente, isso é o mais comum, dirigente, os médiums esclarecedores, equipe de apoio, passistas, pressistas, irradiação e possíveis visitas, né? Então a gente vai trabalhar com essa realidade hoje. Lá vamos nós. Então, o grupo mediúnico no plano físico é comumente formado pelos seguintes participantes. Geralmente se orienta que uma reunião tenha no máximo ali 12 pessoas, acho que estourando 14. Mesmo assim, 14 pessoas já é uma reunião consideravelmente grande. Quanto maior o número de pessoas, mais difícil fica a hegemonia do pensamento. Então eu pessoalmente sou da opinião que se você puder dividir uma reunião de 15, 16 pessoas em duas de 7 ou 8, fica muito mais conveniente.
A dificuldade aí está no papel do dirigente. Às vezes você não tem pessoas que já estejam em condições ou aceitem estar na condição de dirigente. Quando o pessoal não tem muita experiência, aí fica complicado, né? Inclusive lembrando que o dirigente ele tem sempre um substituto, tem sempre alguém no grupo, na ausência do dirigente, tem alguém para ajudá-lo, né? Para substituí-lo, porque ninguém é insubstituível, né? Todos nós temos problemas, às vezes circunstâncias que estão fora da nossa possibilidade de resolver e a gente precisa de alguém para substituir. Então aqui, né, levando em consideração que esse quadradinho aqui seria uma mesa, embora a própria mesa não é necessária, é uma questão de conforto para colocar um instrumento de gravação, para apoio para o médium escrever, né, mas a mesa em si, a própria mesa é desnecessária. Então, para ver como a reunião não tem esse aspecto absoluto, você pode ter ou não uma mesa física para a reunião. Mas o ideal é que tenha mais ou menos essa especificação aqui. Você tem um dirigente, ele vai ficar na cabeceira da mesa. Por quê? Porque o ideal seria que o dirigente ele tivesse a visão geral do que acontece na reunião, porque o papel do dirigente é ter um certo controle, na medida do possível, e ver o que está acontecendo na reunião para saber como agir. E você ter, o ideal seria você ter um médium e um esclarecedor para cada médium. Só que a gente sabe que às vezes isso não funciona. Por quê? Porque muitas vezes você tem mais médiums que esclarecedores. Aí por isso que às vezes a gente põe o esclarecedor no meio, porque ele pode socorrer um médium da esquerda ou um médium da direita na medida em que for acontecendo as comunicações. E é o ideal que o médium saiba conter a comunicação até que seja possível que ele fale. Inclusive, há instituições, aqui na apostila você vê isso também, em que primam por uma única comunicação por médium. Por quê? Porque se dá mais atenção, se observa o caso. Mas se você tiver um grande número de médiums, vai acabar a reunião e vai ter médium que não vai ter chance de abrir a boca. Se você tiver um grupo de médiums equilibrados o suficiente, né, que saibam ter uma educação mediúnica no sentido de saber controlar a própria voz, de saber conter-se adequadamente sem exercer um controle exagerado sobre os nossos irmãos espirituais, você consegue ter comunicações simultâneas, porque não fica um vozerio. Chega ao ponto do esclarecedor não conseguir ouvir o que o outro esclarecedor está conversando com o médium do lado dele, porque ele está focado no que está acontecendo com ele ali e não acontece. É por isso que o papel do dirigente é importante, que o dirigente sim, ele tem que ficar atento a todas as comunicações que estão acontecendo. O esclarecedor não, ele tem que se focar naquilo que ele está fazendo naquele momento junto com o médium. Bom, até aí ficou claro, né? Então vamos lá. Então aí, você pode ter várias formas, né, de você tentar arrumar essa bagunça, né? Por exemplo, aqui no caso, a gente tem um médium, um esclarecedor, um médium. Aí esse médium aqui, ele vai ficar junto com esse outro, com esse esclarecedor. E o dirigente aqui, infelizmente, vai ter que fazer o papel de esclarecedor também. Então, muitas vezes, o dirigente acaba fazendo o papel de esclarecedor, de passista. Tudo vai depender do tamanho da reunião, da quantidade de pessoas envolvidas, né? Vai depender do tamanho da reunião, da quantidade de pessoas envolvidas, vai depender da quantidade de médiuns ou de esclarecedores que você tenha. Por incrível que pareça, é mais fácil a gente ter médiuns na reunião mediúnica do que esclarecedores. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa se interessa em participar da reunião mediúnica justamente porque tem a mediunidade ostensiva. Enquanto que
os esclarecedores, eles não têm uma mediunidade ostensiva. Então ele se aproxima da reunião mediúnica por interesse, por vontade de estudar, porque quer participar, quer conhecer, quer estudar mais a respeito. E essas motivações são mais difíceis, né, aparentemente, do que o médio ostensivo. Diga, minha linda, fale. O esclarecedor, ele pode ou não ter mediunidade, correto? Ou obrigatoriamente tem que ter mediunidade, tem que ser médium? Não, não. Mas aí a gente, a princípio, todo mundo é médio. Né? É aquela Sim, velha briga, né? A princípio todo mundo é. E como a gente viu, se você viu a aula de sábado, você viu que existem transes que variam de grau de intensidade. Então, por exemplo, alguém que está sendo inspirado, ele pode estar num grau sutil, né? Um grau muito suave, muito superficial de transe, mas ele pode estar num transe. E a inspiração também é considerada uma forma de mediunidade. Então, o palestrante, ele também pode ser inspirado, ele também pode estar no estado alterado. Então, ele é considerado médium, só que ele está ali senhor de si mesmo. Né? Ele não se abandona, ele não diminui tanto a sua participação, não dá tanta passividade ao espírito quanto um médium daquele que a gente chama ostensivo. Mas, por exemplo, eu sou médium ostensivo e eu dirijo reunião e sou dialogador. Mas não é o aconselhável. Por quê? Porque nem sempre o médium ele vai ter autocontrole para fazer esse trabalho sem se deixar mediunizar. Como eu sou muito consciente e ao longo do tempo eu exercitei durante muito tempo essa parte, essa característica da mediunidade da questão da consciência, eu consigo ser inspirado com muita facilidade sem necessariamente haver qualquer outra forma de envolvimento que não seja esse absolutamente sutil. Só que como eu já estou muito acostumado, eu percebo muito facilmente quando é um pensamento inspirado e quando não é. Né? Somente quando eu estou num trabalho desse tipo. Mas o ideal é que um médium ostensível ele não seja dialogador. hum, Até porque você está perdendo um trabalhador, né? certo. Até porque você está perdendo um trabalhador. Mas é, é, o, é, o dialogador é um caso à parte. A gente vai ver um por um, cada um deles, aí a gente vai falar mais sobre. Ok? Vamos continuar aqui. Vamos lá. O dirigente, vou começar pelo dirigente. Então, o dirigente ou coordenador ou diretor da reunião mediúnica é aquele que preside os trabalhos, encaminhando todo o seu desenrolar. É o responsável no plano terrestre pela reunião. Evidentemente que é uma função que você vai designar alguém que seja a pessoa mais experiente do grupo. A pessoa que tem mais experiência, ou mais segurança, um pouco mais de conhecimento doutrinário, porque ela vai ser ali a balança que vai medir o que está acontecendo, ela vai pesar as circunstâncias, porque como a gente viu na reunião anterior, o Wellington Bruno disse aqui, ó, Chico, acontece, qual foi a pergunta? Alguém quer participar dessa chamada? Ah, tá ali, pronto. É porque apareceu a pergunta e sumiu. Deixa eu ver se ela está aqui. Ah, está aqui. Chico, acontece de alguém não estar bem no dia e o presidente interferir, pedir para voltar outro dia quando estiver melhor? Olha, se o médium não estiver bem, né? Oba, tá aí chegando gente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, vão participando. Então, por exemplo, se um médium não estiver bem, e é ideal que ele diga, olha gente, eu vim para a reunião, mas eu não estou me sentindo bem e tal.
você pode avaliar, porque lembrando, tá, que tem uma circunstância. Quase sempre o médium, ele começa o processo de envolvimento desse espírito um dia antes, ou até 2 dias antes. Então, às vezes você chega na reunião mediúnica, você não está se sentindo bem, você teve um dia difícil, irritação, uma série de coisas. Aí quando você chega na reunião que você trabalha normalmente, aquilo tudo some. Pode ser simplesmente o efeito da interferência que você está sofrendo. Mas cada caso é um caso. Por exemplo, digamos, a pessoa teve um desequilíbrio muito grande, uma contrariedade muito forte e não se sente em condições de trabalhar, ele pode ser colocado à parte na reunião, fica lá sentadinho fora do círculo da mesa, fica impresso, ele vai ser auxiliado, vai receber um passe, vai ser auxiliado na reunião, não tem problema nenhum. O papel do dirigente também é perceber, por exemplo, se um médium não está bem. Pronto, vamos trazer casos aqui. Como eu trabalho com a parte de esclarecimento e... Sim, funciona para qualquer um que esteja na reunião. Porque o trabalho do dirigente é esclarecer também, é orientar. É por isso que o dirigente tem que ser a pessoa um pouco mais preparada do grupo. Esse é o ideal. Porque, por exemplo, se eu estou na reunião e eu percebo que a forma como aquela pessoa tratou ou dialogou com o espírito não foi adequada, ou assim, ele não está seguro, está acontecendo alguma coisa. Aí o papel do dirigente é chegar para ele e conversar o que está acontecendo, dialogar com ele, orientar, pedir para ele rever aquele ponto, esclarecer. Porque ninguém nasce sabendo, a gente vai aprendendo muitas vezes pela experiência. Hoje a gente tem muito material para estudar, a gente tem muito material para ler a respeito, mas é preciso que a gente tenha também o interesse e a boa vontade para apresentar. E uma reunião mediúnica é um ser coletivo. Então, se a gente vai para uma reunião mediúnica e a gente não consegue ouvir uma crítica, não consegue ouvir uma orientação, a gente está no lugar errado. Porque na reunião mediúnica está todo mundo aprendendo. Da mesma forma, o dirigente ele também pode ouvir críticas e sugestões dos trabalhadores. Ninguém tem a última palavra absoluta e restrita. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu estou participando da reunião e eu percebi que o médium está sofrendo um processo de desequilíbrio. Ele está dando uma comunicação repetidamente através de uma determinada entidade. A entidade está se comunicando. E o médium não está conseguindo manter o próprio equilíbrio quando isso acontece. Então nós temos um problema aí. Isso pode ser uma característica de um processo obsessivo, que é absolutamente comum, todo mundo vai passar por isso. Todo mundo pode sofrer um processo mais forte ou menos forte, porque nós temos os nossos desequilíbrios íntimos que já vêm do passado, companhias espirituais antigas. Isso faz parte, inclusive, do próprio crescer do processo mediúnico, a gente fazer uma avaliação íntima, rever comportamentos e tudo mais. Então, se o dirigente achar que aquele trabalho mediúnico vai prejudicar mais o médium do que vai ajudar, ele pode interromper e pedir para o médium, não durante a reunião, né? Mas quando acabar a reunião, ele pode chegar para o médium e dizer, olha, seria melhor vocês parar de frequentar a reunião momentaneamente, você vai participar do estudo, vai fazer tratamento, vai estudar, vai se reequilibrar, vamos ajudar essa entidade também, aí então você pode voltar para a reunião mediúnica, porque não adianta um médium estar nessa condição que você só vai prejudicar o médium, porque quanto mais o obsessor se comunicar, mais proximidade você vai ter entre o obsessor e o médium, então não é positivo. Então quando a gente identifica um caso que é essa possibilidade, que a gente pode errar, ninguém é absoluto, então a gente aconselha o médium a se afastar, continuar se tratando, procurar se equilibrar e depois, eventualmente, ele retorna, não tem problema nenhum. E é importante dizer, existe uma diferença entre estar sendo influenciado e estar sendo obsediado. Porque sofrer influência todo mundo sofre. Então, às vezes, o médium está sofrendo um pouco mais de influência do que o normal, o momento de vida que ele está passando. Isso não desabona a presença dele na reunião. É por isso que a experiência,
A troca de experiências, o diálogo entre trabalhadores é de fundamental importância para que o trabalho se desenvolva bem. Então isso vale para qualquer pessoa dentro da reunião, do próprio dirigente também. Ninguém é substituível e a gente tem que aprender a analisar as comunicações, a dialogar e conversar. Então, às vezes, o dirigente tem que se posicionar, né, e orientar. Ele não vai afastar, não vai expulsar, ele vai orientar aquele participante para que ele primeiro se equilibre, porque está acontecendo alguma coisa. Então, aquilo tem que ser avaliado. E durante o processo da reunião mediúnica, não é local para fazer isso. Aí é o caso do atendimento fraterno, é o caso do diálogo, do socorro, né, do processo desobsessivo. Então é uma outra circunstância. Um médium dentro da reunião que está num nível de desequilíbrio desse, é melhor dar uma paradinha, refaz e depois volta. Todo médium tem momentos que está mais fragilizado, isso é absolutamente normal. Não é, fulano está obsediado, meu Deus. Não. Isso é comum, normal. Todos nós recebemos influência. Só que às vezes elas são mais intensas. E quando a gente percebe esse nível, é bom a gente parar, refletir, se equilibrar melhor para continuar o trabalho. Aí ele vai participar de outras atividades da casa, palestra, estudos, atividade assistencial, como sempre fez, até que ele esteja em condições de voltar ao trabalho normal. Estou clicando no negócio errado, como sempre. Deixa eu voltar para cá. Aí continuando com o dirigente. Então o dirigente dos grupos espíritas, é bom que eles serem dotados de fino tato e de rara sagacidade. A gente fala o que pode, para discernir as comunicações autênticas das que não são, e para não ferir os que se iludem a si mesmos. Esse trabalho principalmente deve ser feito em grupo. Então toda vez que a gente toma uma decisão na reunião, a gente é interessante, principalmente nas reuniões iniciantes, quando as pessoas estão aprendendo como se comportar, como é a mediunidade e tudo mais, é interessante todas as vezes que acontecem as comunicações, quando tem alguma coisa de diferente, a gente parar e dizer, olha, aquilo aconteceu por causa disso, isso, isso, eu agi dessa forma por causa disso, 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 disso. Principalmente o dirigente, o esclarecedor, eles precisam ser claros para que os iniciantes entendam, assimilem aquilo e não compreendam que aquilo foi uma coisa, ele só fez isso porque foi comigo. Não, é um comportamento básico, é uma forma básica de trabalhar com todo mundo. Lógico que cada pessoa tem um nível de sensibilidade, tem um nível de mediunidade, e às vezes o mesmo padrão não se encaixa. A gente tem que levar em consideração que o que eu estou fazendo com uma pessoa pode não funcionar para o restante das outras, né? Pode perfeitamente acontecer. Tem médiuns, por exemplo, que quando estão no processo mediúnico, que ainda estão no início, eles têm dificuldade de sair do transe, né? A comunicação foi encerrada, acabou a comunicação, mas ele não consegue voltar totalmente, ele se sente paralisado, ele está se sentindo mal porque ele ainda não consegue, ele entra meio que em pânico, ele não consegue ainda, de forma mais tranquila, retornar a seu corpo. Aí você vai, orienta ele, faz um exercício para que ele saia do corpo, depois volte para o corpo com tranquilidade, com calma, e passa. E à medida que ele for aprendendo a fazer isso, vendo que não tem nada de extraordinário, quando acontecer, ele simplesmente repete o exercício que você disse para ele e pronto. Aí, depois de um tempo, a própria confiança, o hábito, vai fazendo com que aquele fenômeno vá diminuindo até que não aconteça mais de novo. Então, bora em frente. Vamos lá, viu, gente? À vontade para fazer pergunta, tá? Vamos lá. O dirigente da reunião normalmente ocupa também a posição de doutrinador, dialogador. Não é o ideal, porque o ideal é que o dirigente ele só intervenha no trabalho
Ele só intervém quando ele achar que talvez não esteja sendo suficiente o que está acontecendo. Por exemplo, ele pode perceber que o dialogador está com dificuldade de se expressar, ele está com dificuldade de passar aquela informação pela sua inexperiência, pelo nervosismo. Então ele pode pedir licença ao dialogador e interferir na comunicação, no diálogo, conversando ali com o espírito. Mas o ideal é que a gente deixe as pessoas terem a experiência. Porque, veja, você não precisa ser nenhum grande conhecedor, não, mas precisa ter um conhecimento básico de espiritismo, básico do evangelho e disposição de ajudar, de querer aprender, e o resto a gente vai aprendendo. Vamos ver aqui. Na liderança do grupo, é importante que o dirigente ouça com atenção os participantes, mantendo um relacionamento fraterno e atencioso com todos, acatando as suas sugestões sempre que possível, com critério e bom senso. Ou seja, você não é o mini ditador do Brasil, você não é o dono da cocada preta. Você é só um trabalhador igual a todos os outros, só que muitas vezes você tem um pouco mais de tempo, um pouco mais de experiência, e pode acontecer de você ter um trabalhador que tenha mais experiência, mais tempo que você. É só circunstancial, né? Então, lembrando, todos nós estamos aprendendo. Não é porque a pessoa está na posição de dirigente que ele é o bambambam, bam, bam, a última palavra dele acabou. Não, o ideal é que haja diálogo, haja a busca do entendimento dos porquês. E se alguém ficar na dúvida maior, leva isso aí a outras pessoas que possam orientar, esclarecer. O importante é que dentro de um grupo não fique o dito pelo não dito, sabe? Aquela circunstância que, poxa, eu não concordei, mas eu não vou dizer não, ele é dirigente, aí ele pode ficar com raiva de mim. Não. Se você não concordou com alguma coisa, você discordou, você tem que esclarecer para tirar essa dúvida. Pode ser só o seu ponto de vista, mas o ideal é que a gente compreenda que nós também não somos os donos da verdade e achar que só o nosso ponto de vista que é válido. Mas, se a gente ficou em dúvida, perguntar o porquê da atitude que aquela pessoa teve. Até pelo que, se de repente todo o grupo concordar que aquela atitude não é coerente, o dirigente pode mudá-la também. Vamos lá. Aí vamos para o esclarecedor. Na equipe em serviço mediúnico, os médiuns esclarecedores mantidos sob a condição e inspiração dos benfeitores espirituais são os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados. Tem um ponto interessante dos esclarecedores que é bom a gente colocar, porque às vezes a gente fala tanto do médium, que o esclarecedor acha que a preparação para a reunião mediúnica só vale para o médium, não vale para ele não. Que a gente pede para o médium buscar o seu equilíbrio, não só no dia da reunião mediúnica, mas ao longo da semana, né? É aquela velha história. O que é que vai valer mais no seu equilíbrio? 6 dias de desequilíbrio ou um dia de meditação? 6 dias de desequilíbrio vão pesar mais, porque são seus hábitos mentais. Então a gente tem que buscar, não é viver uma vida mística, mas buscar viver com equilíbrio, com compreensão, buscando nos conhecer, compreender as nossas limitações, os nossos problemas, para daí a gente ir crescendo e aprendendo e se melhorando. Isso vale para todo mundo que participa das atividades da Casa Espírita, inclusive dialogadores, pressistas, mesmo aquele indivíduo que vai estar lá e só vai ficar em prece, ele não vai abrir a boca, ele não vai dar passe, ele não vai fazer nada, ele só está lá em prece, que é também chamado por muitos de médium de sustentação, que mantém o equilíbrio no ambiente, mesmo esse também deve se preparar adequadamente para as reuniões. Preparação com relação à alimentação, os pensamentos, a questão de uma conduta ética moral adequada, né? Já conheci indivíduos, por exemplo, que queriam participar da reunião mediúnica,
né? Tinham conhecimento básico, mas ainda estavam apegados a determinados vícios e não abriam mão. Pronto, o sujeito passava a sexta-feira bebendo, bebia sexta, sábado, aí quando chegava na segunda-feira ele tinha reunião mediúnica. Quando ele chegava na segunda-feira ele não tinha se livrado ainda do efeito do álcool. Você não fica bom assim rápido, não. É pelo menos 7 dias para o álcool sair totalmente do seu organismo. Então o que acontecia é que aqueles espíritos que estavam acompanhando, porque acompanham não só o médium, acompanham toda a equipe, veem o procedimento da equipe. Então se você tiver um discurso muito distante daquilo que você está disposto a vivenciar, os espíritos sabem. Eles acompanham o nosso dia a dia. Então você tem que ter consciência daquilo que você faz, daquilo que você fala, para que você não passe perrengue. Diz aí, Edvânia. Eu já ouvi, assim, alguns comentários, compartilhando com pessoas, né, de estudos, né? E a questão de, no dia da mediúnica, né, a questão até da alimentação, não comer carne, a questão sexual, a questão da bebida alcoólica, né? E também já ouvi pessoas dizer que não tem nada a ver, que você pode beber, que você pode comer carne, que você pode. É bem interessante isso, eu acho que Vamos lá. já ouvi falar isso, né? Que não tem nada a ver. Na casa espírita, por exemplo, se você for numa reunião de umbanda ou de candomblé, certo? Durante o transe mediúnico, o médium vai beber loucamente. Mas vai beber muito. Mas isso faz parte dos ritos e do entendimento que eles possuem. E, inclusive, quando acabar a reunião, se você for conversar com o médium, ele está sóbrio. As entidades retiram aquele álcool ali e transformam, mudam para outra coisa, né, transformam aquilo aí em outros fluidos. E quando o médium volta ao normal, sai do transe, ele não está nem com o cheiro da bebida. Isso é o normal. Tá? Mas isso é na reunião de umbanda, de candomblé e outras. No centro espírita, a gente busca o autoconhecimento no sentido em que nós estamos buscando entrar em contato com o plano espiritual de uma forma diferente. Enquanto o pessoal da Umbanda, ele trabalha principalmente mais a parte da, vamos dizer assim, do reflexo condicionado do médium, através da música, né, através do ritmo. Aqui a gente busca principalmente a autoconsciência, a gente busca o controle da comunicação. Então, por exemplo, por que você evita comer carnes no dia, principalmente no dia da reunião mediúnica? Aliás, ao longo do dia a dia, a gente diminui, seria interessante diminuir o consumo. Isso aí até o seu médico vai dizer isso para você. Tá? Pessoas que comem muita carne vermelha têm tendências a ter problemas de saúde. Em excesso, tá? Excesso, estamos falando. Então você vai alternando, come um peixe, come um frango. Entendeu? Você não fica só tanto na carne vermelha. Mas durante a reunião mediúnica, no dia da reunião mediúnica, é interessante você evitar a carne também, porque a carne ela é de difícil digestão. A carne ela vai passar uns 3 dias, a carne vermelha, vai passar uns 3 dias para ela dissolver no teu organismo. Então você vai gastar energia para fazer isso. Além do que, né, segundo alguns espíritos, a carne vermelha ela vai estar impregnada até certo ponto da vitalidade daqueles animais que já morreram ali. Mas hoje em dia eu acho que nem tanto, porque antigamente quando você ia no açougue e você comprava carne, né, a carne ainda vinha tremendo. Você via a carne pendurada assim, a carne ainda tremia, o músculo da carne ainda estava tremendo da vitalidade do animal, né, a carne ainda vinha quente.
E hoje em dia ninguém mais come assim. A carne que a gente come, o bicho já foi abatido há semanas e semanas e semanas e semanas. Então a realidade hoje talvez seja um pouco diferente. Mas de todo jeito é recomendado você evitar a carne vermelha, né, para evitar o excesso, né, de alimentação. Você pode até não comer carne. Não, eu sou vegano, eu não como carne. Mas se você encher a cara de comida e chegar na reunião mediúnica com um estômago mega cheio, você não vai conseguir desenvolver direito. Por quê? Porque toda a sua energia, o seu sangue vai correr para a área do estômago para poder dar conta da alimentação que você comeu. E você não vai conseguir trabalhar direito. Então uma alimentação leve, saudável, faz bem. Questão da bebida. É proibido o médium beber? Não. Agora, um médium iniciante que não tem autocontrole, que vai beber, que Deus lhe ajude. Por quê? Porque o álcool facilita, né? Facilita o nosso contato com o plano espiritual. Não só o álcool e muitas das drogas facilitam. Então a pessoa que se alcooliza ou que se droga, ela tem uma facilidade de ser influenciado mais facilmente. Então o indivíduo que constantemente bebe, ele acaba angariando companhias que têm este vício. Aí você chega numa reunião mediúnica e você vai falar, aí aparece um espírito de um alcoólatra que morreu de tanto beber e você vai conversar com ele querendo ajudá-lo. Ele vai dizer na sua cara que você é tão alcoólatra quanto ele. Aí, entendeu a situação? É preciso a gente ter cuidado com o nosso comportamento para a gente começar a ter esse cuidado. Você tem que ter uma atitude ética. Pronto, o sujeito tá na reunião mediúnica, é muito bonzinho, ama todo mundo. Quando chega em casa, desce o pau na mulher, bate nos filhos. Mas quando ele chega no centro espírita, ele é um anjo. Quando ele chega na reunião mediúnica, um espírito pode simplesmente jogar na cara dele o que está acontecendo na casa dele. Que ele não tem moral para falar de amor ao próximo, se ele não consegue, se ele não respeita nem a própria casa. Compreendeu? Então, se a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que fazer a autoanálise para o nosso comportamento. Tem que ter. Lembrando que a mediunidade, ela independe do conceito moral. Eu posso ser médium e ser o pior ser humano do que mundo. Eu já vou te dar a chance de falar, tá, Lucas? Só para não perder o raciocínio. A entidade, a mediunidade, ela independe do conceito moral. Eu posso ser ateu, ser a pior pessoa do mundo e ser médium. Agora, a qualidade do apoio e da ajuda espiritual que você tem mais facilmente acesso vai depender do seu comportamento e onde está sua mente. Quem são nossas companhias são quem nós escolhemos. Então é por isso que na visão espírita um comportamento ético moral é pedido. É pedido que você se abstenha de determinados vícios, como o fumo, o álcool. Mesmo que seja com fins recreativos, mas como nós, principalmente o médium, como o médium é mais sensível, né, é uma porta aberta a você receber influências desnecessárias e inconvenientes. Fale, querido, diga. Eu só iria levantar a questão da afinidade, mas no final da sua fala você já concluiu. É só isso mesmo. A questão da afinidade é por comportamento, tá? Não quer dizer, por exemplo, que a pessoa que bebe é uma má pessoa, de forma alguma. Só que como ela tem por hábito beber, ela pode vir atrair para junto dela espíritos que têm essa compulsão. E ela pode acabar criando um processo de simbiose, ou seja, uma troca de energias entre ele e essas entidades. Como essas entidades que desencarnaram estão presas ao vício, geralmente estão num processo de desequilíbrio muito grande, isso pode refletir no médium, o médium acaba adoecendo, tendo uma série de problemas. E não é que aquela entidade necessariamente queira fazer mal a você, ela está doente. E é uma troca. E por afinidade de gostos e pendores, você estabelece isso.
Então é por isso que a mediunidade, a gente considera que a mediunidade também é uma oportunidade do médium fazer uma autoanálise, uma análise de crescimento pessoal, de melhoria íntima, né? E por isso também que muita gente até foge da mediunidade, porque sabe que é médium e sabe que vai ter que abrir mão de certas coisas, né? A nossa live vai cair em 15 minutos, tá? Se vocês quiserem, a gente recomeça. Eu boto de novo o link e a gente entra de novo, ok? Ok. Vamos lá em frente. Então, ser atencioso, sereno e compreensivo no trato com os enfermos encarnados e desencarnados, aliando humildade e energia, tanto quanto respeito e disciplina na execução das próprias tarefas. Ou seja, o dialogador, ele tem que tentar ser amoroso e compreensivo com o espírito. Não adianta você chegar para o espírito e querer arrotar que você é o bom, que você é o cara, que você sabe. Ou então, antigamente era muito comum as pessoas dizendo, oh, seu espírito trevoso, saia de junto dessa pessoa, você é um ser abominável. E é uma pessoa, gente. É um indivíduo como eu e você. O espírito é só uma pessoa desencarnada. Só que ele está no auge do sofrimento, da aflição, né, da angústia. E daí a dificuldade de sair dessa situação. Então, o nosso trabalho é de esclarecer. Então, às vezes, o indivíduo está lá furioso, com raiva, e a forma como você o trata, o carinho com o qual você o trata, faz muito mais efeito do que todos os discursos lindos do mundo. Diga, Divânia. Francisco, enquanto desencarnado, o espírito, né? O espírito desencarnado, tem sentimentos? Lógico, é uma pessoa normal. Não tem, assim, não só quando encarnado, né? Quando desencarnado, também os sentimentos permanecem, é isso? Sim. Tá. A mente não é física. Tá. Lembre-se disso. A mente não é física. Quem pensa, quem sente, quem chora, quem fica aflito, quem fica feliz, quem fica triste, é você. Você é um espírito. Então, mesmo desencarnado, eu vou continuar com sentimentos. Por isso que quando o espírito se comunica, ele pode vir chorando, pode vir com raiva, pode vir agressivo, pode vir triste, depressivo, desequilibrado mentalmente. Até essa questão da consciência pode ser até mais para o desencarnado do que nós encarnados, né? Porque não tem o peso da matéria, né? E os fluidos, né? Terrenos. Não, você inclusive, você trocou num ponto muito interessante, muito boa a sua observação. Justamente, você não tem mais a influência do corpo físico, certo? Então, digamos assim, você vive praticamente sua vida mental. E como isso pode ser muito intenso, você pode ficar totalmente preso àquilo que você está pensando e aquilo que aconteceu com você. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa foi assassinada. Ela pode ficar na mente dela a imagem do assassinato, da agressão que ela sofreu, e a raiva, tudo junto, e ela fica vivenciando aquela experiência. Quando ela se aproxima do médium, há algo que a gente chama de choque anímico. Na reunião passada vocês podem ver isso, tá? Há uma aproximação fluídica, perispiritual e mental. Quando isso ocorre, ela meio que sente o corpo de novo. É como se ela recuperasse o corpo físico, as sensações, tudo aquilo que ela sentia no corpo volta. Então ela recebe, isso é meio que um choque de realidade para ela. Isso faz com que ela consiga pensar em outras coisas que não somente naquilo. Isso ajuda muito o processo de esclarecimento, porque é uma chance que você tem de tirar ela daquele pensamento único que ela ficou presa, seja de raiva, seja de desespero, de medo, de angústia. Fernando, diga aí. Oi, Chico, boa noite. Boa noite, Fernando. É o seguinte, falando essa questão de afinidade, né, a conversa através do pensamento,
me questionado hoje se os espíritos ele têm acesso aos nossos pensamentos, ou seja, o que eu estou fazendo, faço uma prece. E de imediato eu falei que não, porque eu tinha lido em algum canto, que eu não lembro, que os espíritos não têm acesso ao nosso pensamento. A gente pode ter a sensibilidade da comunicação, né? Conversar, mas ter acesso ao que eu penso, era essa a dúvida que Isso é eu disse para ela relativo. que não. Mas eu Pode fiquei ter também. sim. Pode ter sim. Depende da condição do espírito. Hum, Tá? Depende da condição do espírito. Por exemplo, se eu não me engano, num dos livros de André Luiz, porque André Luiz tem muito livro, aí eu fico me lembrando, não lembro de em que livro eu li, mas se eu não me engano no livro Sexo e Destino, tem uma passagem que tem dois encarnados conversando. E à medida que os dois vão dialogando, os dois estão tendo um conluio amoroso, né? São amantes. Então, à medida que os dois vão dialogando, eles vão projetando imagens, as ideias, as imagens do que eles estão pensando ficam circulando em volta deles. Então, o espírito que está cá fora sabe o que ele está pensando, porque ele está projetando a ideia para fora. Então, muitas vezes a gente mesmo se entrega, não precisa o espírito ler nossa mente, não, a gente entrega. E é aquela coisa, o espírito pode estar do nosso lado no lugar mais secreto que a gente quiser. Ele simplesmente nos acompanha, a gente não sabe quem está lá com a gente. Então, imagine, você está, se eu não me engano, já assistiu o filme de Edivaldo? não, qual? O filme de Edivaldo, o último agora, que fala sobre a vida de Edivaldo Franco. Eu vou ver se eu Não. pego esse trecho, que é um diálogo na reunião mediúnica. Eu vou cortar esse trecho e depois eu jogo lá no grupo, no WhatsApp, para vocês darem uma olhada. É muito Certo. interessante, porque o doutrinador, né, o dialogador, fala, não, o espírito trevoso, se afaste dessa jovem. Aí ele fala assim, oxe, tu tá me dizendo para me afastar? Tu trai tua mulher antes mesmo de vir para cá, tu parasse no meio do caminho, tomasse 2 lapadas de cana. O espírito veio acompanhando ele. Prendeu? Ou o espírito acompanhou ele, ou simplesmente viu, projetaram na mente dele o que ele estava falando. Então ele começou a perder, ele perdeu a moral ali para o espírito. Ele já ficou sem moral para falar. Aí uma outra senhora interveio e conseguiu fazer um diálogo mais decente. Entendeu? É Entendi, muito bom, porque, muito bom. na verdade, a compreensão que eu tinha era que só a espiritualidade superior tinha acesso, no caso, às preces que a gente faz, né? Depende, E como eu essa disse, comunicação. Ou seja, então, não é tudo hoje que eu absoluto. penso, algum espírito pode ter acesso. Não é absoluto, mas sim, eles podem ter relativamente. É aquela história. Tem espírito que está desencarnado que está mais materializado que você. Ele não passa pela porta se você não abrir, porque ele acha que vai bater com a cara na porta. E tem outros que são altamente inteligentes, tem muito conhecimento, muita capacidade. Então cada caso é um caso. Não é impossível não, é possível. É possível sim. Né? Entendi. Até por essa questão da gente acabar projetando aquilo que a gente está pensando na gente. Né? Uhum. Pensamentos recorrentes, então, são muito comuns. E ele simplesmente nos acompanha, a gente acaba falando. Diga aí, fala, Edvânia. Então, assim, o que eu pergunto, né, na verdade, é complementando essa questão assim, mas eles têm acesso ao meu pensamento na proporção que eu tenho ao dele, porque assim, em mesa mediúnica, no momento da passividade, eu tenho acesso ao pensamento deles, né? Porque vem a comunicação, então eu sinto, às vezes eu escuto e passo, né? O que vem. Então, eu estou, minha compreensão conforme o Fernando levantou a questão aí, eu estou tendo também acesso ao desencarnado, Não, aí né? é um pouco diferente. Por quê? Assim, é o inverso. A Não, não, pergunta aí é é, um pouco diferente. eu também tenho acesso a eles como eles têm acesso a mim? Às vezes sim. É por isso que durante o processo mediúnico, né, algumas vezes o médium, enquanto o espírito está relatando, o médium vê o que aconteceu com ele como se você estivesse assistindo. Você já jogou videogame? Sim.
Sim, Videogame a gente pouco, fala mas sim. primeira pessoa, a gente fala que você está jogando em primeira pessoa quando a imagem que está na tela, a imagem que está na tela, você está vendo, é como se fossem seus olhos. Terceira pessoa, você se vê na tela, né? Tá lá o ambiente e você vê o personagem. Então, na primeira pessoa, o que você está vendo é você. Então você Ah, vivencia a história do personagem. Acontece muito com médiums que durante a narrativa do espírito, ele veja o que o espírito está falando. Porque você está tendo acesso aos sentimentos e à mente dele. Tanto que você sente a raiva que ele está sentindo. Às vezes você é, percebe que ele está mentindo ou falando a é verdade. isso mesmo. Você É percebe isso que ele mesmo. está ocultando. Porque é uma troca. Lembra? Começa pelos fluidos, vai para o perispírito até chegar na mente. Então você tem acesso a emoções, ideias, pensamentos, recordações. Ele pode ter acesso às suas e você pode ter acesso às dele. É evidente que não é um acesso assim tão absoluto, tá? Depende muito da condição do espírito. Mas sim, é possível. Para um médium, mais intensamente do que para um médium durante o transe, muito mais do que fora do transe. Diz Lucas. Tava falando com o microfone desligado. Faz Eu só, parte. eu só queria levantar a questão, né, da legião, né, no que esse espírito se enquadra. Porque depende, como você falou, tem espírito que é muito materialista ainda, que Tem. espera nós abrirmos a porta para ele passar. Mas tem espíritos que já são muito elevados, né? Não, não é. Que só concluindo um pouquinho, Sim, vá. na pergunta no livro dos Espíritos tem a questão seguinte, que a pergunta que Allan Kardec fez, né? Nós somos influenciados pelos Pelos espíritos. espíritos. Aí tem a resposta, né? Muito mais do que a gente imagina. É. Né? Se Na não de condição do ordinário, são eles que vos dirigem. isso, na condição do desencarnado, né? Com a mente, né? Em total expansão, acredito que tem uma abertura muito grande, mesmo nós sintonizarmos numa vibração muito boa, ainda existe essa quebra de bloqueio. Olha, vamos entender o seguinte. Vamos lá. Imagine você andando no ônibus da universitária, certo? Você está no ônibus da universitária lotado, ok? O ônibus está cheio de gente? Tá. Tá todo mundo ali conversando, falando, tal. Não tá? Você não tá dentro do ambiente? Tá. Você não percebeu todas as pessoas que estão ali dentro? Percebeu. Você vai parar para falar com todo mundo? Não. Não vai. Então o médium é mais ou menos isso. O médium ele pode perceber os espíritos. E pode ser que alguém chega para você e começa a falar abobrinha, você dá atenção se você quiser. Ser influenciado você é quando assiste televisão, quando liga o rádio, lê um jornal, lê um livro, ouve uma música, conversa com sua mãe, conversa com sua tia, conversa com um amigo. Nós somos influenciados o tempo todo. Isso também funciona para o plano espiritual. A diferença da pessoa que tem sensibilidade mediúnica para quem não tem, é que você percebe com mais facilidade isso, mas todo mundo sofre. Só que você tanto sofre influência espiritual de espíritos mais apegados à terra, mais embrutecidos, como você recebe de amigos espirituais esclarecidos. No final das contas, a decisão é sua. É sempre sua. Aí que a gente fala do livre-arbítrio. Você aceita se você quiser. Entendeu? Luna, diga aí, Luna. Oi, Chico, tá me ouvindo? Tô, minha linda. Fale. Então, em algumas vezes na incorporação, no transe, eu consigo dialogar diretamente com o espírito. Sim. No caso da reunião mediúnica, como que é feito? O médium pode já começar um diálogo ou ele precisa esperar o dialogador? Aí depende, por exemplo, digamos que você esteja numa reunião mediúnica que tem muitos médios e poucos dialogadores. Você pode conversar com a entidade. Entende? Até quando Certo. você diz, olha, você vai ter que esperar no momento
tem muita gente sendo atendida, tem pouca gente para conversar. Qual é o seu problema? Você está bem? Você pode conversar um pouco, tá? Mas durante o processo de diálogo, né, a reunião vai cair a qualquer momento, tá? Se caírem, vocês já sabem, é só aguardar o outro link que a gente volta. Aí, se durante o processo de diálogo, se tem um dialogador falando com você, aí não vale a pena você falar com a entidade, porque senão são dois falando ao mesmo tempo. Aí o espírito